no nosso Instagram, meu, Silvia, dos pastores. Quero muito que você sempre se lembre disso. Quando termina o mês, procura na internet que a gente põe lá um texto, uma direção. Aliás, gente, dia 14 de julho, as próximas 12 horas por 12 meses. E lá é onde é gerado 12 textos que nos direcionam. Quem se adianta, governa. Então a gente tem essa prática, ela não é religiosa, tá, irmão? Mas a gente acredita muito que uma palavra com entendimento, ela pode construir uma estrada para você. Então assim, horóscopo a gente não lê não, mas Bíblia a gente lê. Porque tem crente que ele vai no horóscopo dele, mas não vai na palavra, né? Então, o que a gente faz? A gente trabalha a palavra para que ela se torne verdade. Esse texto eu vou explicar ele hoje, tá, gente? 2 Crônicas 14:11. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer uma batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Vamos lá, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Dá uma salva de palmas ao Senhor por essa palavra poderosa do Senhor. Baseado nesse texto, queridos, eu escolhi um tema que ele inclusive faz muito sentido para nós nesse mês de junho, como eu declarei, como o mês da confiança. Confiar, fala, confia. Você vai ver como é importante, sabe, você ter essa clareza do que Deus é para você e confiar. Então o tema é: em ti confiamos. Comigo? Em ti confiamos. É uma frase do próprio versículo, que uma vez que você ouvir essa mensagem hoje, ela vai crescer dentro de você, vai fazer sentido para você o que é você ter uma vida confiada de fato ao nosso Deus. Então está aí o tema, a proclamação, e sobre o que nós vamos hoje estar aprendendo. E eu dou uma dica para você: pega esse versículo, coloca no teu celular, querido, e repete, coloca todo dia. Quando você lê, bota no outro, lê todos os dias, faça essa declaração, e você vai ver o poder de Deus fluindo através dessa palavra. Eu vou ler de novo, porque está aqui em outras versões também. Então, 2 Crônicas 14:11. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Uma outra versão e única mais, que diz assim: E Asa clamou ao Eterno, seu Deus, e disse: Ó Eterno, não há diferença para ti em ajudar tanto ao numeroso quanto ao fraco. Ajuda-nos, pois, ó Eterno, nosso Deus, porque em ti confiamos e em teu nome viemos contra esta multidão, ó Eterno. Tu és nosso Deus, não permitas que o homem prevaleça contra ti. Para que você compreenda a força desse texto, eu preciso de pelo menos máximo 10 minutos explicar a você qual era o fundamento que o rei Asa, rei da tribo do Reino do Sul, ele faz essa oração a Deus. Eu quero mostrar um mapa para você. Vamos começar pelo mapa. Nesse mapa, é o mapa da época onde o reino de Israel foi dividido em duas tribos. Dividido em duas tribos. Apóstolo, por que eu tenho que saber sobre isso? Confia. Amém? Confia. Você precisa saber sobre isso, para que você entenda a força desse texto que a gente está lendo hoje. Vamos lá. O reino de Israel é um reino indivisível. Desde que Davi se tornou rei de Israel, Davi venceu tantas batalhas que Salomão, o teu filho, nunca entrou numa guerra. Você sabe o que é você entrar em tantas batalhas na vida que o teu filho não vai precisar ter as mesmas guerras que você? Coisa linda, né? E foi o que aconteceu com Davi. Quando Salomão assumiu o governo, ele teve a licença de Davi, era a dinastia davídica que estava começando a partir dali. Davi é um homem que tem uma promessa de Deus. Então entenda, Davi foi escolhido. Se ele foi escolhido, a dinastia dele seria a dinastia que geraria no futuro o próprio Messias. Por isso Jesus é chamado Jesus, filho de
Davi. Agora, quando Salomão morre, houve uma rebelião no governo de Israel, onde o reino foi dividido em 2 reinos. O reino de Israel é constituído de quantas tribos? 12. 12 tribos, um reino, todo ele indivisível. Quem criou isso foi Davi, porque no período dos juízes, querido, eram 12 tribos, cada tribo tinha um líder, tinha um juiz, cada um tinha um homem. Agora, Davi consegue manter Salomão. Quando Salomão morre, por causa de uma rebelião no reino, um dos servos de Salomão, chamado Jeroboão, qual é o nome dele? Você está precisando de renda extra urgente? Então olha só o novo método simples que eu encontrei no Mercado Livre para ganhar dinheiro sem precisar investir em estoque. Esse anúncio aqui já acumulou mais de 5.000 unidades de um lixo de madeira a R$ 71. Só que eu tenho um fornecedor que posta para mim nos correios depois que a venda entra. E ele me cobra apenas R$ 35. É direto de fábrica, é uma marcenaria. Então, quando você clica aqui em vender um igual, abre um simulador de custos como esse para você saber quanto que sobra depois das tarifas do Mercado Livre. Então, R$ 53,79 menos R$ 35, que é o valor lá do fornecedor, R$ 18,79 de lucro por unidade, vezes 5.000 unidades vendidas. Com um único produto, eu já obtive um lucro de mais de R$ 93 mil, sendo que esse fornecedor direto de fábrica tem centenas de outros itens. Mas, Cássio, como é que se faz para ter acesso ao contato desse fornecedor? Eu vou te mostrar. Meu nome é Cássio Canali e eu já tive que vender pastel de porta a porta para sobreviver. Há 5 dias atrás eu me mudei para essa casa e quando eu passo por aquela porta, eu ainda tenho que me beliscar para dizer assim para mim mesmo, é real. E se eu conseguir mudar minha condição de vida com esse modelo de venda sem estoque, eu estou aqui para te dizer que você também pode. Nos próximos minutos, eu vou continuar compartilhando a tela do meu notebook para te mostrar 3 coisas. Eu vou te mostrar como obter acesso a esse tipo de fornecedor especial brasileiro no modelo sem estoque. Eu vou te mostrar os produtos que mais valem a pena vender no momento, os mais vendidos. E o 3º passo, como começar sem experiência, com 0 habilidades. Eu vou te mostrar até mesmo onde clicar. Então eu até recomendo que você, nessa aula gratuita, tire print, tire foto, porque as pessoas que já passaram por essa aula são milhares que ao aplicar esse método de 3 passos, conseguem faturar pelo menos de 5 a 30 mil reais todos os meses. Então pressione o botão aqui embaixo em Saiba Mais, você vai ser direcionado para uma outra tela, onde você vai colocar lá o seu nome e e-mail, vai aguardar uns minutinhos que a sessão já vai começar, mas eu recomendo você agilizar, corre para garantir a tua vaga, porque depois que a aula começa, não tem como participar. Pressiona o botão aqui embaixo e eu já te vejo do outro lado na sala virtual. Bora! In general, my style is about leaving in the crumbs and the messes. But sometimes there's little things that shouldn't be in the photo that don't add to the appetite appeal of the photo. That's what I use Lightroom to get rid of. Ele tinha 10 tribos que acompanharam ele. Imaginem, de 12, 10 o acompanharam numa rebelião. Então, a partir de Jeroboão, nós estamos falando aqui do reino de Israel, conhecido como Reino do Norte. Esse reino de Israel, Reino do Norte, tem a capital Samaria. Samaria, querido, tinha um tabernáculo. Lembra da mulher samaritana, ela dizendo para Jesus, aonde que a gente adora? A gente adora aqui ou adora lá em Jerusalém? Porque desde que o reino foi dividido, havia essa dúvida, que na verdade a resposta era muito clara. Jerusalém estava o templo do Deus de Israel. Samaria, então, Jeroboão, para poder manter a sua dinastia, a sua autoridade, ele constrói um templo que não tinha autorização de Deus, coloca em Samaria 2 bezerros de ouro para serem adorados, paga sacerdotes que não são das linhagens de Arão, e por conta disso, ele faz o culto, os sacrifícios, tudo à moda dele.
Só que por ser um reino que foi dividido, o reino de Jeroboão, ele teve 9 dinastias. Ou seja, em 250 anos, a partir de Roboão, o reino foi dividido 9 vezes. Por quê? Porque quem trai, é lógico que vai ser traído nesse sentido. Ou seja, ele trouxe o espírito da rebelião para dentro da família dele, e por isso ele também foi traído, outro foi traído, outro foi traído, e aí virou uma bagunça. Em 250 anos foi sendo mudado de famílias para se tornar o rei do reino do norte, com a sua capital Samaria, chamado Reino de Israel. Só que Roboão era filho de Salomão. Quem está aí, diga amém. Ele faz parte da dinastia de Davi, chamada dinastia davídica. Ou seja, ele tinha legalidade, legitimidade para continuar como rei de Israel. Só que por conta da divisão, o que sobrou para ele foram 2 tribos, tribo de Judá e tribo de Benjamim. Essas 2 tribos, elas formaram o que nós chamamos de reino de Judá. Esse reino de Judá, a capital é Jerusalém. O templo é o templo de Deus, o templo onde tinha legalidade para os sacrifícios. Em Jerusalém, querido, estava a família, ou seja, a geração de Arão. Então ele obedeceu à geração sacerdotal. E você pasme, querido, 350 anos, nunca houve uma ruptura. Houve só uma dinastia. Nunca houve nenhuma ruptura, não houve traição, não houve rebelião, porque era a continuidade da dinastia davídica, que veio a ser aqueles que geraram o leão da tribo de Judá, o próprio Cristo como sendo o Messias. Apóstolo, por que eu tenho que entender? Primeiro, que um reino dividido não subsiste, uma casa dividida não subsiste. Quando dividiu, a guerra passou de ser para fora da fronteira, e eles começaram a guerrear dentro de casa. Você imagina um país tão poderoso começar a guerra civil dentro dele mesmo. Então ficava enfraquecido, por quê? Porque a casa é dividida. Isso aqui, querido, é para a gente aprender que esse espírito da divisão, da rebelião, é quebrado no nome de Jesus. Por quê? Se a sua casa está dividida, ela não prospera. Não adianta ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque não consegue, a família não consegue ter o mesmo propósito. E por isso que ganha, perde, as coisas se perdem, um processo outro, vira um negócio. Por quê? Porque a briga é interna. Só que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ela é fora. Uma empresa dividida não prospera. E uma igreja? Também não. Porque enfraquece aquele ministério. Você imagina, hoje mais de 400 pessoas se lançando, se não fosse um trabalho de unidade de cada líder, todos por um só propósito. Onde nós queremos é fazer o nome de Jesus conhecido. E o sucesso é claro. Por quê? Porque amamos Jesus e o que importa é que seja feita a obra de Deus. Não importa se um aparece menos, outro mais, não importa. A verdade nossa é no final a gente celebrar juntos que pessoas estão sendo salvas no nome de Jesus. Quem está aí dá amém? Primeira coisa, você tem que entender isso, porque uma casa dividida. Jeroboão, ele usurpou o que não é dele. Ele não teve paz. Porque toda vez que você ocupa um lugar que não é seu, você tem que ficar brigando por ele todo dia. Uma pessoa que conquistou, ele não tem medo. Agora, quem foi colocado à força, desculpe, não quero ser pessoal, mas alguém te deu uma ajudinha e colocou no lugar que você não entende nada, você não mandou ninguém, você não sabe nem o que fazer lá, você é patrão porque te colocaram. Sabe o que acontece contigo? Você tem medo de toda hora de alguém tirar você do lugar. Mas quem conquista, ele sabe, o lugar que ele está, ele domina. Tem alguém aí ou não? E é exatamente isso que nós temos que aprender com os reinos que foram divididos. Israel se enfraqueceu, mas a bênção continuou sobre Roboão. Lembre desse nome, porque ele era filho de Salomão, ele reina sobre o reino do sul. E ali então, o que eu trago aqui de entendimento é que o reino do sul não só mantém a sua única dinastia por conta do fato deles não terem usurpado nada, mas conquistado. Mas ali você descobre que dessa dinastia aqui, olha, de Roboão, ele teve um filho chamado Abias. Abias, então, ele se torna o descendente de Roboão, do Reino do Sul, a capital, Jerusalém, onde ele tinha a bênção por ser da dinastia de Davi. Abias, quando morre, o rei que assume, de 22 filhos, homens que ele tinha, um deles chamava Asa. Qual o nome dele? Então, por isso, quando eu li o texto para você hoje, clamou Asa ao Senhor, eu queria muito que você entendesse um pouco, para entender, não é o que eu estou orando, mas é quem está orando.
Porque não adianta só eu fazer essa oração. Eu preciso primeiro colocar minha casa em ordem. Eu vou te ensinar, a partir do Rei Asa, como que a bênção de Deus pode manter sobre um lugar, quando você compreende princípios do reino. Quem quer aprender, diga amém aí. Não adianta só copiar e colar esse texto e ficar orando, Deus me ajuda, eu estou numa batalha, ajuda que eu estou fraco. Não, você vai perceber que Asa tinha uma certa, não só certa, ele tinha uma legalidade espiritual para fazer essa oração, e você também tem, fique tranquilo, você também tem. Mas ele tinha por quê? Porque ele não tinha usurpado, ele tinha conquistado. E por conta disso, ele pede, clama a Deus, num momento difícil, hein? Onde vem 1 milhão de soldados contra o reino dele, mas ele vence a batalha. Já dei spoiler, né? Mas ele vence a batalha, porque ele faz uma oração: em ti confiamos. Qual que é a oração dele? Ele põe toda a confiança em Deus. Mas antes de ele colocar toda a confiança em Deus, ele faz a parte dele. E aí onde tudo faz sentido, quando a gente percebe essa história. Então está aí o entendimento sobre os 2 reinos, para a gente caminhar agora. Eu estou pegando agora só a geração de Roboão, seu filho Abias, e agora a gente para aqui na história do rei Asa, que pede a Deus para que o socorra na hora da tua angústia. Qual a diferença de uma oração de Asa para uma outra pessoa que pedisse? Era porque ele havia estado com Deus, ele havia tomado decisões importantes que criou uma base espiritual para que ao orar Deus pudesse se mover. Olhe para mim, gente. A sua confiança no Senhor, ela já foi abalada em algum momento? De verdade? Teve algum momento da vida que você passou por algo tão difícil que você disse: meu Deus, eu estou com dificuldade, eu acho que Deus me abandonou, eu acho que, meu Deus, Deus não quer que eu seja feliz? Teve algum momento que você chegou a pensar em desistência? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a palavra de hoje é sobre confiança. Confia. Sabe o que Deus está querendo, querido? Você aprenda a confiar nele. Que tem momentos que você não tem clareza, mas confia. Confia, porque Ele tem um plano para a tua vida, Ele tem um propósito. E Deus está cuidando de todas as coisas. Confia. Treina aí, fala para o irmão: confia. Sabe, aquela coisa de você realmente crer, sabe? Por quê? Como você lidou com isso? Quando a sua confiança em Deus foi abalada. Quando você sentiu que parece que os seus pés assim perderam o chão, porque a dúvida é um terreno escorregadio, que você ficou: meu Deus, eu não estou feliz, eu não estou bem, as coisas estão indo muito mal. Normalmente o que nos sustenta nesse momento foi o que nós fizemos quando a vida estava plena. Porque não é possível alguém dizer que todo dia está ruim. Tem gente que já treinou a vida tão ruim que todo dia ele fala: está ruim, está ruim. Eu acho que ele tem medo de alguém pedir dinheiro emprestado para ele. Não é possível, né? Ele tem medo de alguém querer ir na casa dele, porque a vida está boa, mas ele não conta para ninguém, né? Irmão, eu entendo que a vida tem dia mau. Eu entendo que a vida, no mundo tereis aflições. Mas em nome de Jesus, irmão, você não tem a vida ruim todo dia. Sim ou não? Sua vida é boa. Aliás, o plano de Deus é abundância. Agora, tem o dia mau, aí sim. Tem um tempo difícil, sim. Tem uma semana difícil, sim. Tem um mês que foi diferente, sim. Agora, não aceite para a tua vida, parece que todo dia, parece que já treinou para ser, não. Agora, o que você faz quando as coisas estão bem? Olha para mim, o que você faz? Apóstolo, quando as coisas estão tudo bem, aqui é a pergunta, né? Por quê? Porque quando a gente entende que se a vida tem seus momentos difíceis, o que eu faço então quando as coisas estão melhor? Apóstolo, Netflix, Angra, churrasco, eu vou viver a vida. Irmão, não há problema você ter o seu tempo do lazer, você criar ambientes agradáveis, você estar com seus amigos, mas vamos aprender com Asa. Aprenda, querido, que quando as coisas estão bem, é que vai definir exatamente o teu plano, o teu propósito. A história aqui sobre confiar, a gente descobre que algumas coisas se tornam urgentes, por quê? Tarefas urgentes geralmente são tarefas importantes que foram negligenciadas. Esse entendimento, né, que é como um quadro para a gente, cadê dela? Está aqui? Aqui, ó. Tarefas urgentes geralmente são tarefas importantes que foram o quê? Negligenciadas. É aquela coisa que você tinha só uma agenda, visitar um amigo doente, e você colocou lá: eu preciso ir essa semana. Passou a semana, você, meu Deus do céu, não fui,
eu vou semana que vem, eu vou. Aí você colocou como prioridade. Prioridade, eu vou visitar esse amigo doente. E aconteceu que você envolveu com o trabalho, teve que viajar em cima da hora, aconteceu tal coisa, deu quarta, deu quinta, uma madrugada, 3 da manhã, a esposa liga e fala, olha, acho que ele não passa de hoje. Aí você sai de madrugada, você desmarca o compromisso, você para tudo porque tornou-se uma urgência. Só que na verdade, na vida tem muitas coisas que só é uma agenda. É só cuidar, é só organizar. Só que o que você faz quando a vida está em ordem, quando o dia está melhor, quando tem paz na casa, quando financeiramente você não está no limite, não está no vermelho, está dando para viver bem e até para guardar, qual é a ideia que você tem sobre isso? Tem um gráfico que pode ensinar a gente alguns princípios. Aqui é interessante, fala sobre programar, resolver agora, eliminar e delegar. Se você perceber, querido, ele vai mostrar para você sobre o grau de importância e o grau de urgência. Lá na ponta, embaixo está o grau da urgência. Aqui em cima está o grau da importância. Então, por exemplo, se é importante, mas não é urgente, programa, ou seja, olha bem, importância está alta. E você percebe que também a urgência, ela está aqui nesse nível. Ou seja, se é importante, mas não é urgente, porque está lá embaixo, faça o quê? Programe. Ok. Agora, embaixo aqui agora, se não é importante e também não é, o que você faz? Por quê? Você tem tanta coisa na agenda para fazer que tem que eliminar, porque nem é importante, nem é urgente, e ela não faz sentido. Ocupar a sua mente, ocupar o seu tempo. E para entender, vamos lá, é a matriz das prioridades, né? Se é importante e também é urgente, o que tem que fazer? Resolve agora, para tudo, desmarca teu almoço. Eu vou parar, eu vou ver agora. Por quê? Porque você percebe que está no limite de você ter alguns grandes problemas se você não parar. E ali embaixo, por último, se não é importante, mas é o quê? Urgente. Não é importante, mas é urgente. Delegue. Por que você tem que entender essa dinâmica da sua vida? Para você compreender que existem coisas que você está dizendo que é o diabo que se levantou contra você, e o diabo nem acordou ainda. Está na cama ainda, não tem nada com o diabo não, mesmo. É você mesmo que está desorganizado. É você que está dando uma ajudinha para ele. Ele fala que ele ali não precisa nem de eu trabalhar. E a gente começa a ter algumas coisas na vida por falta de prioridade, por falta do conhecimento. Quando a vida, querido, ela está em ordem, e eu tenho base bíblica, porque eu vou falar hoje a respeito de Asa, esse rei que toma algumas decisões, é interessante porque eu preciso me preparar. Porque algumas coisas acontecem sem que você tenha o controle sobre elas. E que você tem que fazer uma viagem agora de tarde. Aí você sai pedindo dinheiro emprestado, porque não tem dinheiro para ir aqui a São Paulo. Eu não estou criticando, tá, gente? Mas eu estou aqui para te despertar. Apóstolo, mas você tem que entender, irmão, em 10 anos você não conseguiu juntar um dinheiro para urgência. Você não conseguiu, não, porque a vida é porque a gente se esquece que tem coisas que Deus faz. Mas existem outras que o homem que faz. Eu preciso fazer a minha parte. E tem momentos, querido, que a vida está em ordem, que a gente não vigia. Por que algumas pessoas só buscam a Deus quando estoura tudo? Porque pensa que igreja é lugar de gente quebrada. É lugar quando está ruim, quando está tudo ruim. Não, eu vou lá na minha igreja. Não, tá bom, a minha vida está tranquila. O dia que estiver ruim eu vou lá. Não, irmão, não é isso. Você vem, a igreja pode até ser um hospital, ela pode ser um lugar de urgência, e é mesmo, mas não é sempre. Para você tem que passar essa época de buscar Deus só quando tudo vai mal. Você tem que aprender a ter uma vida, uma cultura contínua com Deus. Está com dinheiro sobrando. Amém. A saúde está trincando, meu irmão. Fazendo maratona e tudo, né? Casamento, você está até com medo de mexer, porque está bom demais, né? Isso acontece, gente. O que você faz nessa hora? Aposto, nada. Irmão, essa é a hora de você juntar valores, de você organizar a vida, de você construir, você ter tempo para consolidar e solidificar valores com a tua casa, com a tua família. Alguns têm um sucesso, mas você tem que entender que sucesso que não pode ser celebrado em família, para mim não é sucesso. Você pode ter se tornado bambambam, querido, mas teu filho não quer ver você nem pintar de ouro. Posso continuar? Você pode ser o cara lá fora, você pode ter botado sua empresa no limite, você pode ter sido um CEO, você faz acontecer, só que seu casamento está destruído, tua casa, você não tem nem lugar para descansar. Por quê?
porque você não entendeu a prioridade da vida. Então é interessante, porque triunfo, querido, é ir para a batalha e voltar sem machucados. Vencer é o suficiente para você vencer. 100 pessoas foram, veio um sem perna, outro quebrado, tal, mas venci. Não é problema, a gente celebra pelas vitórias, mas Deus quer te dar triunfo. Porque triunfo é você vencer, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quem quer triunfo na tua vida? E é possível. Agora, como eu alcanço isso sozinho? Não. É quando eu entendo que minha vida é equilibrada por valores importantes. Não é quanto eu ganho, quem eu sou, a pessoa que eu me tornei, pessoas que, uau, você é o cara. Ótimo a gente ser cabeça. Ótimo a gente cumprir os projetos de Deus na vida. Mas, irmão, meu Deus, sentar à mesa com os filhos, não tem preço isso. Você ser desejado, dizem que uma das coisas, vou dar uma dica aqui, né? Disseram que uma das coisas mais fantásticas, pastor Lucas, para um pai, é quando o filho cresce, ele já tem sua família, tua vida, mas prefere estar com o pai ainda. Ele prefere estar com os pais. Você sabe que isso são conquistas que você vai alcançar na vida e vai perceber que não tem preço, é valor. E que você pode se tornar alguém muito bem, mas não está bem, porque você não tem onde celebrar o que você alcançou. Mas deixa eu continuar. Aonde que me veio essa ideia? Lendo a história do rei Asa. É interessante porque é uma frase que eu gosto muito de dizer, um entendimento, né? Que o que determina como a embarcação vai responder à tempestade é o que foi feito enquanto ela estava no porto. Eu gosto muito desse termo e falo há muitos anos em meus treinamentos, etc. Porque eu falo para pastores, minha equipe, e para mim mesmo, que o tempo que as coisas estão bem, que as águas estão calmas, que eu não estou em alto mar, que eu não estou tendo que entregar tudo de mim, que eu preciso fazer o quê? Cuidar do casco do navio, cuidar do motor, eu tenho que cuidar da embarcação, eu tenho que fazer todo o check-up dele. Ah, mas não precisa, eu fiz já semana passada, não faz de novo. Por que o avião desce e tem que olhar tudo de novo? Porque no ar, meu irmão, não dá legal não. No ar, se der pane, o mecânico não tem como mexer. Carro dá para parar no encostamento, avião não para. E uma tempestade, quando pega um navio em alto mar, você deve ter visto na internet já, né? Você até desistiu daquele cruzeiro, né? Mas não desiste não, eu já fui e deu tudo certo, né? Mas quando vem uma tempestade, aqueles navios enormes, sabe o que eles fazem? Nada a não ser o treinamento. Cada um vai para o seu lugar, o capitão vai para o seu lugar e vão conduzir esperando a tempestade passar. Por quê? Porque não tem muito o que fazer quando a tempestade vem. Tem muito o que fazer quando ela não chegou. Faz sentido ou não faz sentido? Então você tem que entender na vida, querido, que Deus te dá tantas oportunidades que às vezes você não as aproveita para consolidar a tua vida em todos os aspectos, o casamento em todos os aspectos. O eu te amo nunca é demais, porque chega uma hora da luta, da dificuldade, aquele tanto eu te amo vai ecoar ali, sabe, no ouvido da tua esposa, do teu marido, do teu filho. Quando ele estiver quase tomando uma decisão errada, aquilo vai vir à tona. A gente precisa compreender que é necessário você ter um entendimento a esse respeito. Agora, o que você faz quando tudo vai bem, já está claro. O rei Asa, diz a Bíblia em 2 Crônicas 14, 7, olha o que ele faz. Enquanto a terra estava em paz. Fala comigo. Olha o que está escrito aqui nesse texto, olha, está escrito essa frase. Disse, pois, a Judá, edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto o quê? A terra ainda está em paz. Você fala ainda porque ele sabe que hora vem a guerra. Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. Ele está dizendo o seguinte, olha, a terra está em paz, não tem guerra no meu país, as coisas estão indo bem, então o que está fazendo? Nós estamos buscando muito a Deus. E estamos construindo cidades fortes, muradas. Estamos organizando nossas terras que ficam à volta de Jerusalém. Estamos colocando bunkers. Estamos treinando soldados. Mas peraí, como é que eu vou fazer isso em paz, gente? Não faz sentido treinamento quando você está em paz, juntar dinheiro quando não está faltando, você criar algumas questões com cuidado enquanto a vida vai bem. Essa é a hora. E foi a hora que deu a ele uma vida de sucesso. Só que isso faz não depender de Deus? Não, ele vai depender de Deus. Mas ele fez a parte dele. E quando eu faço a minha parte,
E eu vou orar, meu irmão. É a hora que eu falo, Deus, agora é o seguinte, eu fiz até aqui, mas eu confio agora é no Senhor. Mesmo que eu me preparei, mas eu confio que o Senhor é que vai conduzir a minha vida, porque o Senhor fará infinitamente mais do que o meu pensamento, do que eu possa pedir diante de Ti. Pode celebrar com a salva de palmas. Eu confio no Senhor. Agora, deixa eu ler para vocês. Eu li o versículo 7 de 2 Crônicas. O texto do mês de junho é o 11. Mas deixa eu ler para vocês do 1 até o 6, que é antes dele falar essa frase. Olha quanta coisa que ele arrumou no reinado dele. Abias descansou. Abias era pai de Asa, filho de Roboão. Ok, vamos lá. Com seus pais. E o sepultaram na cidade de Davi. Ele é descendente de Davi, lembra disso. Em seu lugar reinou quem? O seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz. Quantos anos? Ele reinou 40 anos. Ele teve 10 anos de bênção. Porque o pai dele entrou em batalhas que deu um eco para ele. Sabe o que é você como pai? Preparar tanto a tua vida que teu filho vai começar o primeiro tempo da vida dele sem guerra. Ele vai ter guerra, não tem jeito. Cada geração tem sua batalha. Só que você trouxe um tempo de paz para ele começar. Aconteceu com ele. Asa fez o que era bom. Irmão, isso aqui é importante. O que ele fez?